Olá, alunos! Voltamos aqui com a nossa revisão de conteúdos da aula 5.1, a aula que nós conversamos sobre o Émile Durkheim. É isso aí, pessoal! O Émile Durkheim foi o nosso protagonista da aula de hoje, né? Onde nós falamos sobre coerção, nós falamos sobre externalidade, generalidade, um monte de coisas aí, um monte de conceitos desse cara que tem moral, né, na sociologia, como eu falei para vocês, ele tem moral, né, por conta de que ele foi um autor que deu nome, que deu essa característica científica para a própria sociologia, não é mesmo? Então, pessoal, hoje a gente vai agora para a nossa revisão, já já a gente vem com o exercício para ver se vocês fixaram mesmo essas ideias do Durkheim. Vamos lá? O que nós falamos então na nossa aula de hoje? Vamos lá, presta atenção. Nós falamos sobre o Émile Durkheim, né? Nós falamos sobre a importância que esse autor tem para a sociologia e como ele veio construindo, né? Costurando intelectualmente falando a teoria sociológica clássica. Quando a gente chama de teoria sociológica clássica, a gente está falando das principais teorias que surgiram quando surgiu a sociologia, né? Então, o Durkheim, ele falou sobre o que é fato social, né? Ele enfatizou a importância de entender os fatos sociais como coisas, que a gente precisa manter um certo distanciamento para desnaturalizar aquilo que nos parece natural. Como eu disse para vocês, as nossas impressões é que a gente já nasceu numa sociedade que tudo já era assim, sabe? Então, o Durkheim chama a nossa atenção para a gente entender que não, que as coisas não eram assim, que tudo foi sendo construído. Ele fala também da instituição social, ele enfatiza a importância da instituição para assegurar a coesão, né? A coesão para ele é algo muito importante. Então, ele fala dessa coesão como uma maneira de manter unido, né, unido as pessoas. As pessoas precisam se manter unidas através dessa coesão e a instituição faz esse papel, tá? E ele fala também da solidariedade social e da solidariedade social sendo ela mecânica e orgânica. Lembra que eu falei ainda agora para vocês sobre as características do fato social, generalidade, coercibilidade e peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui, peraí. A gente tem três características, né? Então, daqui a pouco eu vou lembrar e vou falar para vocês. E a solidariedade orgânica e mecânica tem a ver com os tempos, né? Que a sociedade vai construindo as suas formas de interdependência, tá? Tá aqui, olha só. Ainda bem que apareceu, que eu tinha esquecido, gente. Externalidade, oh meu Deus, tá aqui. Então, as características do fato social para o Durkheim é generalidade, externalidade e coercibilidade. Generalidade, quando a gente fala que ele vai atingir todas as pessoas do grupo social, da sociedade, entendendo que parece que todo mundo já sabe o que é aquilo, todo mundo já consegue compreender tudo isso. A externalidade, porque não nasce com a gente, nós vamos adquirindo ao longo do tempo, né? E a coercibilidade, porque ele exerce uma pressão, uma força sobre os indivíduos, sobre nós, de um modo geral, né? Então, tá aí. Essas são as características do fato social. Aí ele fala também da importância da instituição, como eu disse para vocês, né? Que garante a manutenção da organização desse grupo social, tá? E esse conjunto de regras que a gente vai aprendendo ao longo da vida, ela é aceita socialmente. Então, quando as pessoas falam, olha, não pode ir para a escola sem farda, todo mundo concorda, é verdade, fica bagunçado. E aí a gente tem esse reconhecimento da sociedade em relação a esse assunto, tá certo? Bom, aí, para terminar, falando da solidariedade orgânica e mecânica, que vai determinar o grau de coesão, ou seja, de união entre essa sociedade, tá? Então, aqui, nessa solidariedade, aqui a gente vai determinar o grau de união
diferenciando entre a mecânica e a orgânica. Bom, galera, e aí? Agora é a hora da nossa atividade. Muito bem. Agora é a hora da gente botar a cacholinha para pensar, para a gente responder a atividade que a gente vai corrigir daqui a pouco. Então, vou deixar vocês aí um pouquinho pensando e daqui a alguns minutos eu estou voltando para que a gente possa corrigir essa atividade de hoje, tá bom? Então, vamos lá, força na peruca que a gente volta já já. Muito bem, você piscou e eu voltei, né, pessoal? Muito bem. Bom, gente, voltando aqui com a nossa correção, né, da aula de hoje, queria lembrar vocês que a nossa disciplina só tem 2 unidades, né? Eu vou ficar com vocês aí algumas aulas, depois eu vou estar passando para minha companheira Daniele, porque daqui uns dias, como vocês estão vendo aqui, eu vou dar à luz a uma bebê, né? Está chegando aí a bebezinha, e aí eu vou ter que me afastar por um tempo e a professora Daniele vai assumir aí com toda a categoria, com toda a competência dela, ela vai assumir esse posto aí junto com outros profissionais, né? Então, gente, a nossa disciplina agora estamos na aula 5, a gente vai até a aula 9, primeira unidade, tá? Segunda unidade começa a partir da aula 10, aí a gente tem também recuperação, prova, revisão, que vai acontecer nesse meio tempo, tá? Então não se preocupem, que vocês estão acompanhando aí, vai estar tudo dentro do esquema que a gente já faz no início do ano, tá bom? Muito bem. Fizeram a atividade? Tava fácil? Tava simples, de boa? Espero que sim. Então a gente vai agora corrigir cada uma das questões, explicar para vocês cada uma delas em relação à teoria do Durkheim. Vamos comigo, então? Vamos corrigir? Então, bora! Bora lá! Bom, galerinha, a gente colocou aqui a primeira pergunta, né? Fala sobre essa coisa do fato social que o Durkheim chama de coisa. Lembra que eu falei para vocês qual o significado dessa coisa que ele chama, né, de fato social? Então, a gente vai entender agora. Vamos lá! Bom, o objeto de estudo da sociologia, para Durkheim, é o fato social, que deve ser tratado como coisa. O que ele diz em relação a isso? Que o sociólogo deve se afastar das suas premonições e preconceitos. A construção durkheimiana do objeto de estudo da sociologia pode ser considerada, vamos lá, letra A, positivista, pois se fundamenta na busca da objetividade e neutralidade? Ou é a B, dialética, pois reconhece a existência de uma realidade exterior ao pesquisador? Ou a letra C, é kantiana, pois se trata de uma coisa em si e realiza a coisificação da realidade? Ou nietzscheana, pois coloca a vontade de poder como fundamento para a pesquisa? Ou a letra E, weberiana, pois aborda a ação social racional atribuída por um sujeito. Bom, essa parte aqui talvez eu não tenha tido tempo de explicar para vocês em relação à construção. A gente só falou que ele tinha uma influência do Herbert Spencer e do Augusto Comte. Porém, como vocês já assistiram a aula do Augusto Comte, vocês vão saber que ele era positivista. Então, se o Durkheim se espelhou nos estudos do Comte, naturalmente, a ideia que ele construiu do fato social é uma ideia baseada no positivismo. Então, por aí você já tira qual é a resposta correta aí dessa pergunta. É a letra A, né? O Durkheim, ele era positivista. Por quê? Porque ele buscava entender a realidade através de uma certa neutralidade, ou seja, eu sou neutro, eu não estou puxando sardinha para ninguém, o que eu estou explicando, o que eu estou construindo parte de um princípio neutro. Nem quero dar razão para um, nem quero dar razão para outro, quero ser objetivo. Então, por isso que ele chama o fato social de coisa, porque a gente deve se afastar e ser o mais neutro possível
e menos preconceituoso possível para analisar os fatos sociais. Então, dessa forma, o Durkheim chama isso de coisa. Por quê? Porque é a visão positivista do Durkheim sobre a realidade, que nada mais é do que a própria influência que era predominante no século XIX. Essa visão positivista era predominante tanto na ciência como na política, como em quase todas as relações que existiam naquele momento. Beleza? Então, pessoal, quem colocou positivista, parabéns. Está correto, tá bom? Vamos então para a questão 2. Neste modelo, cada indivíduo tem uma função e depende dos outros para sobreviver. É fruto das diferenças sociais, que já são essas diferenças que unem os indivíduos pela necessidade de troca de serviços e pela sua interdependência. Os membros da sociedade estão unidos pelo laço oriundo da divisão do trabalho social. Bom, então a gente está falando aqui de quê? De solidariedade, né? O que ele está explicando aqui a pergunta é solidariedade. Agora, que solidariedade é essa? É uma solidariedade que as pessoas se unem pela necessidade de quê? Troca de serviços. E também porque nós somos interdependentes. E no fim ele dá mais uma dica. Essa solidariedade se oriunda pelo trabalho, pela divisão do trabalho social. Tá fácil, né, pessoal? A gente falou disso aqui na aula, explicamos sobre essa questão. Esse modelo conceitual de Durkheim, ele recebe o nome de solidariedade social, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, externalidade ou suicídio. E aí? Vamos lá. É fruto da divisão do trabalho social, Ela se une pela necessidade das pessoas de troca de serviços e pela sua interdependência. Qual é? É a solidariedade orgânica. Isso mesmo, pessoal. Lembram lá quando eu expliquei da diferença entre a solidariedade orgânica e a mecânica? Então, é essa questão aí. A solidariedade orgânica, ela é fruto da divisão do trabalho social. Ela é fruto da necessidade da troca de serviços, né? E o mais importante que eu não falei aqui, ela se origina de quê? Das diferenças e não das semelhanças, como é da solidariedade mecânica, entenderam? Então, a gente é fruto das diferenças sociais e não das semelhanças, tá bom? Muito bem, então quem colocou aí a letra C está correto, parabéns, muito bom. Agora a gente vai para a perguntinha do Enem, galera, vamos lá se ligar. Primeiro ano, já tem que preocupar, já tem que começar a estudar para a prova. São 3 anos aí que vocês têm para se preparar, já começa do primeiro ano, não vai esperar o terceiro para estudar não, pessoal. Vamos já meter marcha aí para fazer esse negócio acontecer desde o primeiro ano, tá? Bom, vamos lá, questão 3. Com relação aos conceitos da solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, na obra de Emile Durkheim, assinale a alternativa correta. Vamos falar aqui de novo sobre solidariedade. Vamos lá. Letra A. A solidariedade orgânica é própria dos organismos sociais pós-capitalistas. A solidariedade mecânica é uma forma de coesão própria das sociedades pré-capitalistas? Sim ou não? A solidariedade orgânica define-se como aquela que a coesão se dá pela diferenciação das funções. E aí, galera, será? A solidariedade mecânica está assentada na semelhança das funções? Ou a letra E, que essa aqui é muito generalista, né? Todas as alternativas estão corretas. E aí, pessoal? O que vocês acham? Vamos lá para a resposta para a gente poder explicar? Exatamente. A letra E, a mais generalista, que é a correta. Por quê? Todas elas estão apontando os conceitos certos.
Letra A, solidariedade orgânica é própria dos organismos pós-capitalistas? Sim, né? Por quê? Porque foi ela que formou o pós-industrial, esse conceito de interdependência. A letra B, a solidariedade orgânica é a forma de coesão própria das sociedades pré-capitalistas? Verdade, né? Elas vieram antes de chegar à industrialização e o capitalismo. A solidariedade orgânica, ela se define como a coesão e se dá pela diferenciação das funções, certo? Tá? Porque a gente vai trabalhando essas diferenciações e foi aumentando essa interdependência. E a última, a solidariedade mecânica, está assentada nas semelhanças das funções. Também tá certo essa questão aí, tá bom? Então é isso, gente. Muito bem, então todas as alternativas estão corretas. E vamos para a última questãozinha do dia, para fechar nossa aulinha de hoje. Quais são as 3 características do fato social? Uhul, acabando, né, pessoal? Vamos lá. Generalidade, externalidade e coercibilidade. A generalidade é o quê? Ela está presente e é reconhecível em todo o grupo social. Todo mundo do rolê, da galera que está ali, reconhece aquela determinada questão social, aquele determinado fato. Casamento, educação, né? Crime, todo mundo sabe o que é, né? Externalidade, ela está relacionada à nossa relação, que nós não estamos, ela, independente de nossa vontade, ela existe. Então, ela vai se impor mesmo. A coercibilidade é exatamente isso, ó, aqui de baixo. É uma força coercitiva que a gente acaba obedecendo essas questões sociais porque nós somos coagidos, né, nesse sentido aí, a fazer aquilo que a sociedade nos pede. Uma delas, como eu disse, é trabalhar. A pessoa não quer trabalhar por N motivos, mas a sociedade nos cobra. Seja através da nossa família, seja através da igreja, seja através lá das instituições sociais que você participa, mas ela vai cobrar, tá? Assim como cobra o casamento, cobra o filho, cobra uma profissão, né? De certa maneira, se você começa a se distanciar disso, você vai ficando meio que excluído. Ah, essa pessoa aqui, ó, nem trabalha, não estuda, não casou, não arrumou um filho, tem nada, o que ela quer, né? Já fica pensando, o que você quer da vida? O que você quer da vida é como você vai atender aos padrões da sociedade. Isso é que é a pergunta. A pergunta, na verdade, é essa. O que você quer da vida é como você vai atender os padrões que estão te cobrando, seja eles padrões pessoais, casamento, seja a profissão, né? Seja o trabalho, seja a sua aparência física, porque a própria sociedade também constrói padrão de beleza, então você tem que atender, ah, tá gordo demais, ah, tá magro demais, né? Então você tem que atender esse padrão. Entendeu, galera? Ficou mais fácil agora? Muito bem. Então, gente, essa é a questão, as questões da nossa aula de hoje, tá certo? Semana que vem, na próxima aula, a gente continua o nosso bate-papo sociológico sobre esses temas, mas fiquem ligados e prestem atenção nesses conceitos aí, porque são muito importantes para a gente entender o processo da construção do conhecimento sociológico, exatamente em aulas como essa que a gente entende, tá bom? Um abraço para vocês, a gente se vê na aula que vem. Até mais!